Pronto, nessa tarde aqui estou junto, né? Frente da tela para conversar com você, pastor, você, bispo, acerca do Evangelho, né? Às vezes eu passo tempos e tempos, né, por causa do local que é a minha casa, tem muito movimento de criança, e aí a gente não alcança todos os dias, uma de manhã, para fazer um vídeo. Mas eu vou salteando, pedindo a Deus para que Deus me dá uma condição para que eu possa fazer um local onde o vídeo no YouTube vai ser feito todos os dias. E sendo feito todos os dias, o YouTube vai mostrar mais para que as pessoas possam ter mais a clareza da sua mente, da palavra de Deus, para não ser enganado por cães gulosos. Hoje, a palavra de Deus, eu quero ler a palavra de Deus no livro de Malaquias. Malaquias, no seu capítulo 3, no seu versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Desde os dias de nossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornais vós para mim, não é isso? Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me rouba. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Pronto, aqui eu li o versículo 7 e o versículo 8 de Malaquias. Amados irmãos, nesses dois versículos que eu li, os pastores, bispos e apóstolos e missionários entram em cima dos pobres com unhas e dentes. Eles usam estes versículos para chamar as pessoas de ladrões, para chamar as pessoas de amaldiçoados e destruir a noite daquela pessoa que disse que ia para a igreja para adorar a Deus. Amados irmãos, não tem coisa pior no mundo do que você sair da sua casa dizendo que vai para uma igreja adorar a Deus e depois no caminho encontra com amigos, convida para ir adorar a Deus. Chegando lá, você escuta umas conversas dessas. Pastores e bispos estão com garras afiadas para falar estas palavras, para tomar o seu dinheiro, para tomar o seu carro, para tomar a sua moto, para tomar a sua casa. Pastores brasileiros entram com unhas e dentes em cima desses versículos para destruí-lo, a vida dos amigos irmãos que não conhecem a palavra de Deus e nem sabem com quem essas palavras estão falando. E eu fico de coração apertado, eu fico triste, eu fico emocionado. Eu não sei de que jeito essas religiões vão se acabar. Porque isso dá ódio, isso dá medo nas pessoas, isto dá tremor e temor.
por as pessoas não conhecer a verdade de Deus, escutar essas palavras da boca de um homem que se diz de Deus, que se diz o guia do povo. Né? Tem pessoas que chamam eles até de pai na fé, pai na fé. Eles, se você chama ele de pai na fé e não contribuir, você está amaldiçoado, você está ladrão. O versículo 9 diz assim: com maldição sois amaldiçoado, porque me rouba a mim, vós toda a nação. Ele diz, está dizendo aqui, está dizendo que a nação toda são ladranas, são amaldiçoadas se não der dízimo. Mas observe que não tem S no final da nação. É só ler de novo. Aí. Vós toda sem S, a nação sem S. Porque eles não colocaram S para dizer todas as nações. Porque a nação aqui é a nação de pessoas, filhos de Jacó. É nação daqueles israelitas que moravam naquele lugar, que eram dizimistas. Era a nação daquelas 12 tribos somente que era ladrana, que era amaldiçoada, porque não estava contribuindo com dinheiro para a alimentação deles mesmos. Não era amaldiçoado porque não contribuía para os outros comprar avião, para os outros comprar carro, para os outros comprar fazenda, para os outros comprar moto, para os outros comprar casas e casas e casas e casas e fazendas, não. Eram amaldiçoados e era ladrona porque estava roubando a si mesmo. Eles não estavam dando dízimo para alimentar ao povo da mesma tribo deles, aos mais pobres, aos mais necessitados, que não tinham roça. Dentro daquele povo. Hoje a gente vê pastores com avião, pastores com fazenda, pastores com casa, pastores. Quando eu falo pastor, estou falando de bispo, de apóstolo, de missionário, de tudo. Eles são ricos, milionários, mas você não vê dizer que eles construíram um conjunto de casa para dar para pobre. Quem souber aonde está esse lugar, onde os pastores construíram casas para dar para pobre, onde os pastores construíram colégios para estudar filho de pobre, onde os pastores construíram creches para a criança ensinar, porque esse dinheiro que vai de graça para a mão desses pastores é para ser fazer contribuições. Se a gente contribui para que esses pastores recebam o nosso dinheiro na mão, é para esses pastores fazer colégio, é para esses pastores fazer creche, é para esses pastores fazer conjunto, avenida para colocar as pessoas que não têm condição de ter uma casa. Esses pastores levam o tempo todinho dizendo que estão cheios de Deus, dizendo que tem Espírito Santo, dizendo que tem Jesus e que as outras pessoas têm demônios, estão amaldiçoados, mas cadê a prova? O pessoal de Israel, eles mostravam. Eles comiam e bebiam do seu dízimo que davam ali. Eles trabalhavam 6 anos dando dízimo e dando oferta. No ano 7º, eles passavam o ano todinho comendo do mesmo dízimo.
Tem algum dizimista indo buscar alguma coisa para comer daqueles dízimos que deu durante um ano em suas casas? Ainda que tivesse, não é mandamento de Deus. Se os pastores escolheram isso, bispo e apóstolo missionário escolheram isso, eles tinham que distribuir isso para alimentar pobre, para alimentar necessitado, para abastecer aqueles que não têm condição. Esse dinheiro é para isso. Não é para pegar dinheiro de famintos e comprar avião. Não é para pegar dinheiro de famintos e comprar carro. Não é para pegar dinheiro de famintos e comprar mansões para morar em lugar como se fosse milionário com seu suor. Aquilo é suor de pobre que vocês pegam. Aquilo é suor de necessitado. Aquilo é suor de pessoas enganadas. Aquilo é suor de pessoas que às vezes não sabem nem ler Bíblia. Então, essas palavras que aqui estão escritas e que estes pastores estão usando são palavras que criminosas. Quando eles abrem a boca, eles soltam crime, eles soltam maldição naquelas pessoas, quando aquelas pessoas já são abençoadas com todas as sortes de bênçãos. Mas por causa do conhecimento, eles passam a ser envergonhados com aquela pessoa que eles dizem que são de Deus. Aqui tem o 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Certo? Isso é versículo criminoso. Os pastores fazem crimes com esses versículos. Os pastores não respeitam os pobres. Veja que é para trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Hoje nós não temos casa do tesouro. A casa do tesouro era lá em Israel, que era lá onde os sacerdotes estavam habitando, recebendo dízimos, sacrificando animais. Era naquele tempo que existia a casa do tesouro. E essas pessoas que já foram amaldiçoadas aqui, o próprio Jesus, quando veio, que nesse tempo Jesus não tinha vindo ainda esperavam o Salvador da humanidade. Então o próprio Jesus, ele está aqui no livro de Gálatas, Gálatas 3,13, que diz a palavra do Senhor. Veja o que diz o livro de Gálatas 3, versículo 13, né? Gálatas 3,13. Diz, olha, Cristo nos resgatou. Isso está dizendo aquele pessoal que Malaquias disse que era amaldiçoado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então Malaquias diz que aquele povo são amaldiçoados, mas aqui Cristo abençoa, Cristo resgata desta maldição, Cristo dá vida de novo, Cristo salva, Deus
coloca a vida neste povo. Mas esse povo, no ponto de oprimir, eles ficam lá, amuado em Malaquias, sem sair do pé, porque ali eles vão oprimir e é dali que eles vão tirar o pão de cada dia deles. Mas pessoas vão dar o pão a eles e vão perecer, porque não conhecem a verdade. E eles vão continuar rico e milionário. Olha, versículo 5, capítulo 5, versículo 1 diz: Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Tem ponto aqui. Qual é a libertação? A libertação é aquela mesma, ela quer dizer, você é ladrão, você é amaldiçoado. E vem Cristo e dá esta liberdade aqui, né? E não torne a meter-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, não volte mais a servir a sacerdote. Não volte mais a ser escravo de homens. Não volte mais para aqueles 613 pontos da lei de Moisés. Não volte mais para as coisas da carne. Vocês já estão salvos pela graça de Deus. Então está perguntando: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então quer dizer, todos os pastores, todos os bispos, todos os apóstolos que estão pregando hoje no Brasil, colocam Cristo debaixo do tapete. Eles murmuram quando vê o carnaval, as pessoas apresentando Satanás, apresentando demônio, apresentando diabo. E eles ficam murmurando e levam isso até para pregar nas igrejas, dizer que essas pessoas são incrédulas. Essas pessoas não são igual aos pastores. Se os pastores fossem igual a essas pessoas que chegam nos carnaval e representam demônio, representam diabo, os pastores eram muito santos. Os pastores são pior 1000 vezes. Os ensinamentos dos pastores é destruição, é roubo, porque esses caras, eles fazem essa festa, mas eles não tiram o dinheiro do pobre, eles não mentem em nome de Jesus, eles fazem essa festa deles para eles mesmos, para curtirem, para se alegrarem. Mas o pastor diz na cara dura que as pessoas são amaldiçoadas, que as pessoas são ladrões, que as pessoas... E rouba as pessoas. Os pastores roubam as pessoas. Deve haver polícia para prender esses pastores, esses bispos, esses apóstolos. A justiça deve prender estes caras. Não porque matou ninguém de faca, nem de revólver, nem de bala, mas porque mata espiritualmente. E além de matar espiritualmente, eles tiram o dinheiro da pessoa, eles tiram o carro, eles tiram a moto, eles tiram a casa, eles tiram o terreno, eles tiram tudo que a pessoa tiver e deixam as pessoas de esmola. Esses são os verdadeiros ladrões que estão pregando no Brasil, que a polícia não viu, está escondido, né? Mas a polícia precisa ver, a justiça precisa ver, porque isso tem de parar. Essa maneira de ensinamento não é a palavra de Deus. Quero agradecer aqui a oportunidade, que Deus possa abençoar a cada um. Quem chegar ao alcance deste vídeo, que se inscreva no canal, que compartilhe o vídeo, porque este vídeo é muito bom para você que não lê Bíblia, para você que vive enganado por essas pessoas, porque essas pessoas merecem ser repreendidas no Brasil, em nome de Jesus.